dentre a distribuição do trabalho escravo. Assim como tinha copeiro, assim como tinha cozinheiro, tinha segurança, tinha lavadeira, tinha uma profissão. Era aquela que pegava a criança pela mão e levava para a escola. O nome foi pedagogo. Claro, com o tempo, por extensão, esse termo passou a designar, né, quem se responsabilizava pela educação em geral dessa criança. Olha que coisa curiosa. Dentro dessa perspectiva, né, dessa visão de levar, muitas vezes a criança não encontra hoje no seu mundo, desde que ela cresce, outra companhia, e esse é um dado importante, a não ser, primeiro, em larga escala, especialmente os filhos de camada média e superior, em larga escala encontra o mundo feminino à sua frente como uma referência. Claro, não estou dizendo que o mundo feminino não tenha a sua força, a sua riqueza e a sua necessidade, mas ele não é um mundo exclusivo. De maneira geral, hoje, as crianças, quando se tornam adolescentes ou jovens e chegam para nós na universidade, eles são muito femininos no comportamento. Afinal de contas, eles são criados e convivem desde pequenos, em grande parte, ou com uma mulher que trabalha na casa, ou sendo acompanhados de manhã assistindo TV, com mulheres que fazem programas de manhã. Em alguns estados do Brasil, inclusive, isso traduz um transtorno na hora da escolaridade. De maneira geral, as apresentadoras de TV de manhã são loiras. E a criança, quando ela chega na escola, especialmente se ela não é de determinada camada social, quando ela entra na sala de aula, ela estranha a professora que ela tem na primeira série. Se a professora não for loira, por exemplo, isso traz algum desconforto entre o que ela está habituado como forma de aprendizado, de comunicação. Afinal de contas, ela passou 4, 5 anos sendo ensinada por alguém virtual, mas não tão virtual, e de outro lado, com outro tipo de imagem, de figura. É muito comum em alguns estados brasileiros, especialmente aqueles em que há uma parcela grande, né, de afrodescendentes, em que haja um descompasso em relação à entrada dentro do aparelho escolar. Não é só a preparação da criança para que ela lide com aquilo que a escola tem de especificidade, mas também com o hábito dela social ou até de convivência em relação ao que ela conhece. Quem não é da área de educação nem sempre percebe essas coisas. Essa criança que eu disse que se acorda sozinha, que às vezes faz a própria higiene, sem que alguém fique ao lado, e não tem ninguém que confira como ela está vestida, porque ela se troca, se veste e sai, e o café que ela toma nem sempre coincide com o horário dos adultos, e ela vai. O único adulto, insisto, com quem ela toma contato normalmente em casa é a pessoa que trabalha na casa dela, para quem ela dá ordens, e com a qual ela mantém uma relação, né, de autoridade ou de hierarquia. Quando ela chega na escola, ela encontra um outro adulto, nós. E esse adulto também decide dar a ela ordens. Isso produz um confronto muito forte em vários momentos. Aliás, algumas dessas crianças hoje estão chegando a um ponto, inclusive entre nós, dentro da educação, a imaginar algo que não acontecia antes. Crianças de 10, 11, 12 anos que, durante uma discussão, por exemplo, numa sala de aula, viram para a gente, põe o nariz no teu dedo e diz assim, eu pago o teu salário. Como se a nossa relação fosse mediada pelo Código do Consumidor. Como se a relação de autoridade docente, não o autoritarismo docente, mas a autoridade docente, ela fosse mediada por um contrato. E é claro que isso traz distúrbios na relação no cotidiano. Agora você imagine, essa criança que em grande parte, ela não tem convívio cotidiano com os pais. Esse convívio é muito remoto. Quando muito, ele é controlado de forma eletrônica pelo telefone, ou a relação ela é um pouco distante. Essa mesma criança, ela acaba encontrando no espaço escolar um espaço onde ela tem convivência, mas onde ela tem também, às vezes, algumas regras. Eu vou descrever um pouco, você que é mais idoso ou idosa como eu, talvez se lembre, como é que era a tua casa, por exemplo, há 30 anos. Vamos supor que você tivesse, isso daqui fosse uma casa, um apartamento de classe média há 30 anos. O que ele tinha? Sala, quarto, quarto, quarto. O que tinha na sala? Tinha uma parede de TV, tinha sofá, tinha às vezes a mesa de refeições, etc. Tinha um lugar de convivência.
O que tinha no quarto? Tinha vitrola também aqui, né? O que tinha no quarto? Cama, guarda-roupa e às vezes um rádio. Cama, guarda-roupa e às vezes um rádio. Você chegava do trabalho às 6h30, 7 horas no máximo. Houve um tempo na história da humanidade que a gente chegava nesse horário. Né? Chegava às 6h30, 7 horas do trabalho, passava pela sala, ia até o quarto, trocava de roupa, põe um outro tipo de sapato, uma roupa mais confortável, voltava para a sala. Saía, voltava, chegava aqui no quarto, trocava, voltava para a sala. O outro chegava, voltava para a sala. O que se fazia na sala? As pessoas se encontravam, convivia, às vezes discutia, brigava, porque era uma televisão só. Tá? Um queria ver uma coisa, outro queria ver outra, um queria assistir outro, mandava abaixar e assim por diante. Então ficava, mas era uma estrutura de convivência. Como toda convivência, tem conflito. A questão é que nos últimos 30 anos, o avanço aceleradíssimo da tecnologia e o barateamento dela, o ausentar-se contínuo nosso dos adultos para poder continuar sobrevivendo, com as mesmas condições de sobrevivência, de repente, os adultos da casa tivemos cada vez mais de ficar ausentes, tá? O apartamento, a casa, tem essa configuração. Tá? Sala, toca. O que tem na sala? A sala. Tanto que é um lugar que as pessoas não vão. Só quando tem visita. A tal ponto que você tem, por exemplo, ali, você tem o sofá, você tem os lugares, você tem a mesa, mas é um lugar onde as pessoas não vão. Só quando tem alguém de fora, desde que ele não seja amigo dos filhos. Normalmente, se for um adulto, ele fica na sala. A sala está sempre arrumada, sempre. Até as almofadas estão no lugar. Que é uma coisa estranhíssima, porque é um lugar de convivência, né? Ele não é arrumado. A sensação é que a sala está pronta para a qualquer momento entrar uma das revistas por aí e fotografar a sala. Não, está pronta. O que tem no quarto? Na toca? Tem TV, DVD, às vezes tem aparelho, tem cama, tem computador, tem internet, isso. Hoje cada um chega às 7h30, passa pela sala, vai para toque e fica. Outro chega às 8h30, vai para toque e fica, outro vai para toque e fica. Qual seria o único momento dessas gerações se encontrarem? Na hora da refeição. Mas uma diabólica invenção, aparecida entre nós em larga escala há 12, 13 anos, permite que hoje cada um coma na hora que quiser, de preferência dentro da toca, porque a refeição, que antes tinha que ser esquentada de uma vez só, hoje ela pode ser com o micro-ondas esquentada no momento que desejar. Aliás, qual é a noção por trás disso? Liberdade. Liberdade, meus filhos são livres, eles se viram. Claro, se viram, sim. Precisa, inclusive, observar qual é o impacto que isso carrega nas crianças. Isso traz, claro, uma outra dimensão. Qual é, portanto, o local de encontro de uma comunidade dessa em que adultos se encontram com crianças, se for na mesma família? Qual é o local de encontro? O shopping. Certo? O shopping. É o lugar onde vamos ao shopping e aí, então, sai uma comunidade, né, em deslocamento. Essa comunidade de deslocamento se encontra dentro do carro durante um certo tempo e depois se separa dentro daquele local. Não estou, evidentemente, fazendo nenhum tipo de menção ao retorno ao passado. Isso seria uma tolice. Estou falando de coisas que se perderam e que não poderiam e que ajudam a entender um pouco, né, o mundo da criança hoje. Como é que ela olha a realidade, como é que ela percebe. Inclusive, ela entende que as relações elas têm mesmo que ser rápidas. Exemplo. A ideia, entre outras coisas, da noção de fast. Tudo é fast. Essa noção, inclusive, ela chega à ideia do fast food, que é uma coisa estupenda. Né? Essa noção estupenda, ela implica, por exemplo, que uma família, por exemplo, é capaz de sair, comer e voltar em 15 minutos. E entender isso como qualidade de vida. Né? E faz uma coisa básica. Nessa convivência, a lógica é a seguinte. Você sai, pai, mãe, às vezes normalmente pai e filhos vão, chegam no lugar, né, e vai, encosta no balcão e escolhe a comida pelo número. Que é uma maneira que você está dispensado de raciocinar. Aquilo já está, é prático. Cuidado, porque nem sempre o prático é o certo. Muitas vezes ele é só o prático. Tá? Aí você escolhe pelo número e aponta, faz o... Aliás, é uma comida familiar. Ela é a mesma coisa aqui em Singapura, em Assunção, em qualquer lugar. Tanto que você se sente em casa, que é uma casa universal. Tá? Você sente qualquer lugar é familiar para você, porque você comerá a mesma coisa com o mesmo sabor. Portanto, é uma indiferenciação. Por isso que criança não dá trabalho em nenhum lugar. Basta